Você está no canal Citologia na Veterinária e hoje nós vamos falar sobre um novo método de identificação de bactérias nas otites supurativas. A gente vai falar sobre um artigo que foi publicado em 2022, que ele fala o seguinte: a avaliação do canal auditivo externo em cães com otite externa supurativa crônica, comparação de técnicas de citologia direta, cultura bacteriana e perfil Amplicon 16S. Bom, materiais e métodos, né? Então eles pegaram 16 cães com otite supurativa crônica e foram avaliados. Muitos desses animais já tinham sido tratados por diversas vezes, então eles foram incluídos justamente pela recidiva da otite, né? Que são casos bastante frequentes no nosso consultório, né? Para avaliação citológica, né? Eles pegaram, então, coletaram sempre da junção, né, do canal vertical horizontal, que é a recomendação, né? Então você vai lá com o suavezinho, né, o cotonete, vai até o fundo, né, do canal vertical. Quando você encosta no fundo, você gira ele por 5 segundos. Foi a técnica que foi utilizada aqui para as 3 coletas, tá? Então o corante que foi utilizado foi o DiffQuick, né, o nosso panótico rápido, e sempre pelo mesmo médico veterinário, tá? Sempre pela mesma pessoa, para não alterar também o método de coleta, né? Na cultura bacteriana, então, sempre foi feito cultura todas aeróbicas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. O esfregaço também pela junção vertical horizontal, como eu falei, nas técnicas de coleta iguais. Então aqui está descrevendo como é que foi feita a cultura, né, os agars, enfim, presentes sem informação sobre a abundância relativa, né? Então, as análises laboratoriais da cultura, elas foram expressas sem a presença de abundância relativa, né? Então, cultivou, não cultivou, né, aquela cultura que cresceu mais rápido, o método tradicional da cultura. Com relação à extração do DNA, né, para a técnica do Amplicon 16S, também a coleta foi feita no mesmo local, vertical horizontal por 5 segundos, né? Então o extrato bacteriano ele foi totalmente extraído dos esfregaços do ouvido e foram incluídos amostras de controle negativo. Então sempre foram feitas para comparar com o positivo. Foi coletado, tinha um kit, né, de amostras com suaves estéreis, né, que faz parte da técnica. Os resultados. Então, na citologia direta foram encontrados bacilos em 100% dos casos. Então, lembrando que a gente está falando de otites supurativas, aquelas exudativas, purulentas, né? 80% das amostras foram encontrados cocos, né, e apenas um caso deles foi encontrado, 5% do total foram encontrados malacésia, tá? Neutrófilos estiveram presentes em 85% das amostras examinadas, isso pela citologia. Na minha opinião, o que faltou dizer aqui, se essas bactérias elas estavam sendo fagocitadas, né, se elas estavam dentro dos neutrófilos. Isso aqui é uma informação que não estava no artigo que foi descrito. Com relação à cultura bacteriana, a cultura ela foi realizada somente cultura aeróbia. Então nós tivemos apenas uma espécie bacteriana em 20% das amostras. Nós tivemos 45% das amostras tinham 3 espécies bacterianas e 2 espécies bacterianas em 20% das amostras também. Tá? Então a bactéria mais frequentemente isolada na cultura bacteriana foi a Pseudomonas aeruginosa em 60% dos casos. E os Staphylococcus pseudointermédios, Delphine, enfim, aqui não foi especificado, foi avaliado em 50% das amostras. E o Proteus em 5% e os Streptococcus também em 5%. A gente vai ver que essas informações são bastante importantes quando a gente comparar as técnicas. E um total de 16 espécies bacterianas foram isoladas, lembrando, apenas em cultura aeróbia, né? que é o padrão das culturas feitas no laboratório. Tudo bem?
Então aqui na cultura bacteriana, mostrando então 60% eram Pseudomonas aeruginosa, 50% Staphylococcus pseudo-intermédios, Streptococcus 25%, Proteus 25%, Staphylococcus epidermidis em 12,5%, Citrobacter, enfim, Corynebacterium auriscanis 6,25%. A gente vai ver que essas informações a gente vai confrontar logo na sequência com o método de análise de DNA, e eles são conflitantes, eles são bastante diferentes. Então aqui, já falando sobre a extração com o método de DNA, a gente percebe, por exemplo, que foram isoladas 180 espécies bacterianas diferentes, contra 16 na cultura. Então, lógico, né? O método de análise com o Amplicon, que é a análise do DNA das bactérias, ele é muito mais sensível. Então, nós encontramos 7 filos diferentes dessas bactérias, né? Sendo que a proteobactéria ela foi encontrada em quase 50% das amostras. As proteobactérias, o filo, aqui estão as Pseudomonas, a Escherichia coli, então são bactérias gram-negativas, né, na forma de bacilo. As actinobactérias foram isoladas em 30% das amostras. A maior representante talvez sejam as Corynebactérias, que foi uma surpresa aqui nesse teste de avaliação, tá? As Firmicutes foram encontradas em 13%, então Firmicutes, né, quem são? Né, são estáfilos, bacilos, a Pasteurella, o Streptococcus, o Mycoplasma, então são bactérias de um grande número de bactérias que nós conhecemos, só que elas foram encontradas em 13%. Lembra do Staphylococcus na cultura? Ela foi isolada em 50% da cultura, né, contra 13% aqui nessa avaliação, lembrando que são otites supurativas, tá? Crônicas supurativas, né? Então a gente tem outras bactérias aqui não tão importantes. Pseudomonas, então, no Amplicon, ela foi encontrada em 43%, né? Se a gente pensar em números relativos, né, na cultura ela tinha sido encontrada em 60% dos casos, e aqui 43%. Um número próximo, gente, tá 16%, quase 17% de diferença, né? Em termos totais, eu diria que a diferença é bastante grande. E a Pseudomonas aeruginosa, mais uma vez, ela foi encontrada em 43% do total das amostras, né? O mesmo valor, né, de diferença, né, com relação às Pseudomonas aeruginosa, que era 60% na cultura lá, tá? E a surpresa aqui veio pelas Corynebacterias, que foram 28% do total das bactérias isoladas foram Corynebacterias, sendo que a bactéria dos Corynebacterias, a bactéria mais presente foi a Corynebacterium auriscanis, né? Para quem nunca ouviu falar, a Corynebacterium auriscanis é uma bactéria que foi identificada em 1999, ela foi denominada auriscanis porque ela é uma bactéria do cão, né? Originária do cão. Geralmente ela fica fazendo colônia na boca do cão, né? Então ela tem sido relatada muitas vezes como uma zoonose por causa da infecção provocada, né, pós-mordida em pessoas, né? Então ela foi identificada em 1999, ela está sendo cada vez mais identificada nas culturas, né, e nas identificações. Aqui, nesse caso, foi feito pelo método de Amplicon, que é a análise do DNA, tá? E outras bactérias aqui menos importantes. E aqui, só para deixar uma observação também, olha o Staphylococcus aqui, apenas 5,84% de todos os casos foram encontrados o Staphylococcus no Amplicon, que é a análise de DNA. Já lá na cultura bacteriana, ele tinha sido diagnosticado em 50% dos casos, tá? Então a gente sabe que o Staphylococcus pseudo-intermédios, né, ele foi identificado também recentemente de um grupo, né, que pertence ao Staphylococcus intermédios, né? Então o Staphylococcus intermédios ele é um grupo de 3 bactérias, né, que é o Staphylococcus intermédios, pseudo-intermédios e o Delphine, ok? Então esse intermédios, antigamente a gente achava que a bactéria do cão era o Staphylococcus intermédios, a gente denominava desse jeito,
e hoje a gente sabe que o Staphylococcus intermédios, na verdade, ele compreende um grupo de 3 bactérias, que é o pseudo-intermédios, o intermédios e o Delphini.